Bom dia a todos. Josias, eu queria agradecer ao convite. É um privilégio muito grande estar aqui, poder abrir esse importante evento. Queria agradecer em nome de todos da organização que nos proporciona esse encontro tão bacana aqui todo ano. Agradecer ao IAC, sem dúvida nenhuma, que está recebendo esse evento, e todos os patrocinadores também. Obrigado. Bom, vamos lá, gente. A minha missão aqui hoje é contar um pouquinho para vocês como que essas três letras são importantes aí na nossa jornada do agronegócio ou da agricultura regenerativa, né? São temas que provavelmente alguns anos atrás não estariam na pauta de nenhum evento. ESG, talvez há 10, 15 anos atrás, nem era uma sigla tão conhecida. Agricultura regenerativa talvez sim, mas não na dimensão que a gente vem encontrando nos dias de hoje, né? Então essa é a minha missão de vocês hoje, minha missão com vocês hoje. Mas eu queria me apresentar. Eu acho que não poderia dizer, né? Eu sou Luiz Andrade, como o José disse aqui. Eu sou engenheiro agrônomo e neto de produtores rurais. Sempre tive contato com o agronegócio. E minhas primeiras memórias do agronegócio não são muito boas, né? Eu cresci aqui em Ribeirão Preto, né, alguns bons anos atrás, algumas poucas décadas atrás, e quem aqui daqui região e quem cresceu na região de cana-de-açúcar deve se lembrar, alguns anos atrás, das fuligens, né, que chegavam no quintal de casa, né? Então, a minha mãe, por exemplo, vivia reclamando das queimadas de cana, né? E isso eu passei boa parte da minha infância pequenininha vivenciando isso, né? E dentro de casa também, né? Meus avós, produtores rurais, alguns com um pedacinho de cana, um avô na parte de milho, grãos, café, tirava o leitinho dele também. Sempre engraçado nessa história que quando a gente olha o agronegócio, qualquer que seja a cultura, qualquer que seja a vocação dele, a gente faz associação, ou fazia na associação, com práticas. A cana-de-açúcar sofre muito, né, com práticas de queima, com colheita manual, no caso da cana, do café. Então, eu tinha muito essa memória de infância. E, mesmo assim, depois optei por fazer a graduação de agronomia, e a gente vivenciou, de alguns anos para cá, uma virada de chave muito importante. A gente que está no meio, a gente sabe disso, né? A gente não vê mais uma agricultura, aliás, evidentemente ainda existe, né, mas a mudança de chave que eu quero trazer aqui é o quão é importante a modernização da nossa agricultura, né? A modernização do agronegócio, né? E o ESG, a agricultura regenerativa, é parte dessa agenda, né? Hoje, eu gosto muito mais de usar a palavra empresário rural do que produtor rural, né? Se a gente pedir para desenhar, para qualquer pessoa desenhar a imagem de um produtor rural, geralmente as pessoas vão visualizar um homem, né, de meia idade, talvez alguns cabelos brancos, né, com a face cansada, com rugas, talvez sujo, né? Mas não é isso que a gente vê hoje em dia mais, né? Hoje em dia a gente já consegue encontrar proprietários rurais ou empresários rurais totalmente conectados com as suas propriedades, modernos, né, como qualquer outro empresário de qualquer outro ramo. É onde que eu quero chegar com essa conversa, né? E é um dos meus objetivos aqui. Quando a gente fala em ESG, quando a gente fala em agricultura regenerativa, a gente tem que entender que a gente está numa transformação, né? Seja através das práticas, que são revolucionárias, que são disruptivas, né? Como ele acabou de dizer. E isso traz para a gente uma imagem muito forte. A gente precisa defender essa imagem. Nós que somos do setor, a gente precisa defender essa imagem. A gente é mal visto, infelizmente, ainda fora do Brasil, vocês sabem muito bem disso, né? O Brasil não é visto como uma potência do agronegócio, mas sim uma potência de outros assuntos relacionados ao inimigo do meio ambiente e tudo mais. Eu não quero aprofundar nesse aspecto, mas a gente tem uma missão, além de todos vocês, nas suas respectivas empresas e profissões, é de defender a imagem do agronegócio, a modernização dele e a transformação que a gente vem liderando, não só no Brasil, mas no mundo todo, tá? Então, eu fiz essa breve explanação para contar dessa transformação pessoal que eu vivi da minha infância,
como aqui eu estou hoje, no privilégio que eu tenho de estar numa área de ESG, numa empresa de altíssima relevância no Brasil. Tá? Aqui estão alguns números da BP Bung, eu acho que é importante trazer aqui números pujantes, robustos, né, que trazem uma dimensão de que é a BP Bung no Brasil. São 11 unidades agroindustriais em 5 estados, né, então uma diversidade incrível de solo, de região, de práticas, de volume. Então, quando a gente fala em agricultura regenerativa, nós não estamos falando de testes pilotos em um talhão, em uma fazenda, nós estamos falando em volumes realmente grandes, e a BP Bung é pioneira nisso, em escala, e não é uma aposta, é algo que a gente acredita e realmente faz. Tá? Eu não vou dar muito spoiler das partes técnicas de agricultura regenerativa, meus colegas todos estão aqui, vocês podem consultá-los, alguns estarão aqui no palco, compartilhando um pouco da nossa experiência, mas eu queria, antes de mais nada, focar um pouquinho nessas 3 letras, né, a título conceitual. Né, essas 3 letras, ela vem do inglês, tá, é um conceito que tem sido amplamente usado, não só na agricultura, tá, em todos os negócios, muito atrelado às questões e práticas de meio ambiente, representado pela letra E, o S do social, tudo que envolve pessoas, comunidades e todo o seu entorno, e a parte de governança, que é o número que engloba a questão das tomadas de decisão e de como o negócio é conduzido. Tá? Então, o ESG, muitas vezes, ele é associado com práticas ambientais. E ele não é só isso. Também gostaria de reforçar isso. Né? ESG, ou sustentabilidade, não vamos entrar na questão conceitual da diferença, mas o importante é capturar o conceito. Nós não estamos falando só de práticas ambientais, nós não estamos falando só de meio ambiente ou de natureza. Nós estamos também falando disso, claro. Né? São 3 letras que representam o todo. O ESG, ele não é uma área, ele é um conjunto de práticas transversais a uma organização. Nós estamos falando de como incorporar comportamentos dentro de uma organização, dentro das práticas. Então, tem ESG em finanças, tem ESG na agricultura, tem ESG na indústria, em qualquer parte da organização, seja numa empresa como a nossa, seja numa empresa de qualquer outro setor, tá? Ou seja, na nossa própria vida, nosso próprio CPF. Tá? Muito bem, como é que da BP Bung a gente organizou essa agenda ESG? Né? Como toda mudança, como toda inovação, como toda implementação, né, a gente passa por uma jornada. E a nossa jornada começou no início da nossa joint venture, lá em 2021, quando a gente implementou uma agenda de longo prazo. Né? Alguns chamam de longo prazo, eu chamo de logo aí, né, que é 2030. Nossa agenda 2030, a gente elencou alguns compromissos. Né? Separamos nessas 4 caixinhas, que estão representadas pelos 4 P's aqui, né? Pessoas, princípios de governança, prosperidade e planeta. Isso é só uma forma da gente empacotar como a gente organiza as questões de ESG dentro da BP Bung. Então, vocês vão observar que aqui tem uma listinha de temas que abordam toda a organização. Né? Essa listinha de temas, conhecida no meio ESG como temas materiais, né? Que nada mais são do que temas prioritários para a empresa, capturados por uma escuta ativa com stakeholders, consulta com pessoas externas, internas, que disseram, BP Bung, esses são os temas relevantes para a sua organização. Muito bem, listamos esses 12 temas e elencamos 15 metas que não estão listadas aqui, mas cada uma delas estão incorporadas nesses temas materiais. Em síntese, tá? Nessas 3 letrinhas ESG, nós estamos falando de implementar, dar robustez, da agricultura regenerativa em todo o negócio. Nós estamos falando, por exemplo, de todas as questões de prática da redução de fertilizantes, do aumento do uso de bioinsumos, no eixo social, de um programa super bem estruturado de respeito e amplo do bem plural, né, que é um programa lançado recentemente na BP Bung, que visa a transmitir a questão de respeito e inclusão para toda a organização. E a gente acha que a gente tem que fazer isso não só porque é uma demanda ou é uma regra, né? De novo, né? Eu acredito muito que a gente só faz daquilo que a gente acredita, né? Então, da BP Bung, pelo menos dentro da área de ESG, né? Não tem nada escrito para estampar, né? A gente realmente acredita no que a gente se comprometeu. Muito bem, para não me estender nesses temas, eu gosto muito desse slide porque ele traz uma abordagem ampla do que a gente tem no mundo, né? Vocês podem ver essas 4 caixinhas azuis aqui, né?
Nós estamos falando hoje de algumas problemáticas globais. Nós estamos falando hoje de um mundo de bilhões de pessoas buscando acesso à energia, onde o consumo de alimento e a demanda por alimento a cada ano aumenta, né? São países em desenvolvimento que demandam cada vez mais qualidade de alimentos, volume de alimentos, acesso à energia, e não qualquer energia, né? Então, a demanda e a pressão para que esse movimento de transição energética aconteça. Vocês têm acompanhado aí fóruns globais e debates em todas as nações do mundo para redução de emissões atmosféricas. Ou seja, grande parte dos problemas globais, seja ele fome, seja ele as questões de energia, passam por inúmeras soluções. Você já deve ter ouvido falar, não existe uma única bala de prata, e realmente não tem. Mas existem algumas soluções, e nós estamos do lado da solução. Isso a gente pode cravar, sair falando aí. Quando eu falo nós, veja bem, estou falando do Brasil, olha onde nós estamos, tenta enxergar em perspectiva. O Brasil, o potencial, pelos seus recursos naturais, né, pela sua posição tropical, né, pelo seu amplo espaço ainda para expansão da agricultura, uma potência do agronegócio, está bem localizado, né? Nós estamos bem na fita. Mas dentro do Brasil, dentro do agronegócio, ainda tem alguns setores, né? Tem papel e celulose, tem a pecuária, grãos, né? Mas na linha de agricultura, me perdoe, na linha de energia renovável, que vai atender também uma das soluções dessa questão, está a cana-de-açúcar, né? Está a energia renovável vindo do etanol. Então, nós estamos bem privilegiados por sermos brasileiros, por fazermos parte do agronegócio, e estarmos num ramo, num setor, que é parte da solução da transição energética e que vai contribuir com a descarbonização do planeta. E eu, particularmente, estou mais privilegiado um pouquinho, junto com alguns colegas aqui, porque nós estamos um dos maiores do setor, que é a BP Bung Bioenergia, liderando a agenda de ESG e tentando influenciar cada vez mais os nossos colegas e as nossas empresas para estar junto com a gente nessa caminhada, em busca também da solução que o mundo precisa, tá? Então, o ESG não é só uma área, não é só um puxadinho de uma empresa, não é só vamos fazer porque tem que fazer. ESG é sobre gerar valor financeiro, gerar valor reputacional, é gerar valor social, é gerar valor ambiental, né? Ele é um conceito transversal à organização, tá bem? Queria muito reforçar isso, deixar claro para vocês que é dessa forma que a gente enxerga na BP Bung. E alguns dados aqui que a gente trouxe para representar um pouco do impacto socioeconômico já trazido pela nossa experiência nesses poucos anos da BP Bung. Então, na questão do socioeconômico, né, alguns empregos diretos e indiretos. A gente hoje, né, a gente está fazendo um estudo agora com a conectividade rural, e eu tive a oportunidade de ter acesso a um diagnóstico social das 11 unidades que a gente tem nos 5 estados brasileiros, e entender como que, de fato, a presença de empresas como usinas fazem nas comunidades. Grande parte das vezes, boa parte dessas unidades que a gente tem, está localizado em regiões remotas ou de pequenos aglomerados, né, de cidades, né? Poucas unidades nossas estão situadas em cidades com mais de 100 mil habitantes, né? São 2 unidades que estão em Tumbiara e Tuiutaba, que são cerca de 100 mil, outras estão num raio maior. Então, nós estamos falando de comunidades onde a usina é parte importante da economia, onde nós somos grandes empregadores. É muito comum a gente ser o principal empregador da cidade onde a gente está atuando, junto com a prefeitura, talvez. É bastante comum a gente ser o maior pagador de impostos dessas cidades. É bastante comum, né? A gente fez uma estimativa, uma brincadeira de cálculo ali na cidade de Porteirão, em Goiás, não sei se alguém conhece, próximo ali a Verdade? Olha, uma notícia importante. Muito obrigado pelo compartilhar. Porteirão é uma cidade que fica do lado da unidade tropical, em Goiás. Ela tem 4 mil habitantes, né? Cerca de 1.000 estão na BP Bung. Então, nós estamos falando de 25% da cidade. Considerando que cada casa tem 4 pessoas, pelo menos cada casa tem alguém da BP Bung, né? Seja um parente ou alguém conhecido. Então, uma casa sim, uma não, tem alguém da BP Bung. Isso é muito relevante. Então, isso carrega também uma responsabilidade muito grande, né? Da gente, que a gente não é
eu não gosto da expressão as cidades do entorno, porque não é a BP Bung e o entorno, nós somos parte da comunidade, né? Então é assim que a gente tem que ter essa visão do ponto de vista social, tá? E o que a gente faz reflete no comportamento, reflete nos impactos das comunidades. Bom, eu não preciso ler aqui, vocês estão enxergando no slide, mas, assim, existem valores significativos da presença de humanidade, de um setor em comunidades como Porteirão, tá? E muitos outros exemplos. E ainda do ponto de vista de sustentabilidade propriamente dito, né, a gente está falando aqui do consumo de etanol, da redução, de fato, das emissões atmosféricas, deixando de emitir CO2. Essa é uma dos principais temáticas globais, né? Alguns chamam de emergência climática, alguns chamam de mudança climática, mas já não existem mais aqueles descrentes praticamente, né? Existe um problema, nós precisamos resolver. A gravidade desse problema ainda se discute aí como a gente vai fazer, né? A COP anualmente se tornou um evento global de bastante relevância, né? A Conferência das Partes da ONU, são quase 200 países que todo ano debatem como é que a gente vai evoluir na questão do carbono. Estão tentando agora equalizar em um fundo internacional de compensação para os países afetados. Estão tentando regular o mercado de carbono para que o carbono se torne efetivamente uma entre aspas, moeda, o que a gente já conhece bem, né? A gente já capitaliza os CBIOS, apesar de terem conceitos diferentes, mas, assim, ainda bem que a gente já tem essa experiência, ainda bem que isso já faz parte do nosso negócio, tá? Então, quando a gente fala no tema, né, que nós estamos aqui hoje, da agricultura regenerativa, né, ela é parte dessa agenda ESG, ela faz parte desse conceito de meio ambiente, de social e de governança, e traz números muito importantes da forma como a BP Bung enxerga a agricultura regenerativa. Esses números aqui eu acho fantásticos, tá? Por que eu acho fantástico? Não é simplesmente um agrônomo, né, o Carlos Ramos está aqui, que vai falar para a BP Bung, falar, vamos usar essa propriedade aqui, fazer um teste aqui para saber se funciona essa tal de agricultura regenerativa, vamos fazer um controle biológico qualquer ali, tira esse nitrogênio que não vai precisar. A BP Bung, olha o tamanho disso aqui, né? São números relevantes, são áreas enormes, né? E não é uma aposta, é algo que a gente acredita, é algo que a gente está implementando, é algo que a gente está colhendo o resultado, e antes... Vou contar para vocês rapidamente, estou quase já no meu tempo, mas eu tive num evento também semelhante sobre o tema, há cerca de 1 ano e meio atrás, e eu fui questionado se eu acreditava na época que na agricultura regenerativa, né? Porque, meio num tom de chacota, a pergunta foi feita, questionando os nossos métodos, como é que vocês vão tirar o nitrogênio? 1 ano e meio depois, tem alguns bons resultados, né? A gente pode olhar alguns dados importantes dos nossos resultados de produtividade, né? Esse gráfico aqui embaixo que mostra a tonelada de açúcar por hectare, né? Que a gente mantém de histórico, mas a grande verdade é que os resultados estão aí. E agora as pessoas que faziam pergunta e duvidavam antes estão batendo lá na usina e falando, deixa eu ver como é que vocês estão fazendo, porque está funcionando, né? Então, que bom. Toda mudança... ela tem resistência no início. Toda mudança, são poucos que erguem a bandeira, né? É o porta-bandeira solitário. Hoje, que bom que a gente consegue influenciar mais pessoas, mais áreas, mais usinas, né? Mesmo aqueles que são ainda descrentes, não tem problema, nós temos agricultura convencional, agricultura regenerativa, tem espaço para todos. Onde é que eu vou chegar? Um slide adicional aqui que a gente trouxe. De novo, né? Eu fiz de propósito aqui de não entrar nos números em detalhes. Foi só um pequeno spoiler, porque tanto o Carlos que está aqui, como a nossa colega Aira, o Tiago, temos bons profissionais aqui que vão estar no palco comentando um pouquinho mais na técnica da agricultura regenerativa. O meu papel hoje é mais aspiracional, transmitir para vocês como o ESG, de forma conceitual, é transversal na nossa organização, como isso se incorpora na nossa estratégia, como a gente enxerga isso e pretende influenciar pessoas, empresas e setores junto com a gente nessa agenda, tá? Um importante elo de ligação dentro da agricultura regenerativa é a tecnologia, né? Aqui um slide só para representar como a gente está levando esse tema para o campo. De novo, né? Fazendo aquela
aquela transição de imagem, né? Antes o campo era visto como um lugar sem tecnologia, um lugar onde os produtores anotavam as coisas no papel ou nem anotavam, né? Os controles eram feitos manualmente. Hoje não, a gente praticamente 100% aí dos nossos equipamentos agrícolas são conectados. A gente tem o maior projeto de conectividade rural do campo implementado em parceria com a TIM, levando aí conectividade para as nossas áreas, nas 11 unidades, transformando comunidades que estão sendo beneficiadas por esse sinal, conectando nossos equipamentos no que a gente chama de Smart Hub, que é uma central de gestão agrícola. Tudo isso faz parte. E os resultados que a gente está colhendo aqui, de eficiência operacional, claro, a gente está buscando uma melhoria da eficiência operacional, e eficiência operacional é também ESG, tá? Quando a gente olha lá nos 4 P's do slide inicial, um dos temas materiais, ou seja, um dos temas prioritários é excelência operacional. Buscar reduzir custos é ESG. Buscar retorno financeiro é também ESG. Dentro das condições que a gente tem buscado, é também junto com social, é também junto com o meio ambiente, é também com protagonizar, ser protagonista da mudança. Tá? Então, pessoal, eu queria muito agradecer a oportunidade de estar aqui. Estou totalmente à disposição e é um privilégio, mais uma vez, compartilhar um pouco do que a BP Bung tem fazendo. Muito obrigado.